Vamos iniciar o nosso estudo do grau do adjetivo, a parte 2. Vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. Adjetivo é a palavra que confere características ao substantivo. Os adjetivos sofrem flexão de grau para intensificar as características atribuídas aos nomes, né? São 2 os graus do adjetivo: o grau comparativo e o grau superlativo. Na aula passada, nós estudamos o grau comparativo. E hoje estudaremos o grau superlativo. Vamos relembrar um pouco o grau comparativo. O grau comparativo estabelece, como o próprio nome já diz, uma comparação entre 2 ou mais seres. E ele pode ser de igualdade, de superioridade e de inferioridade. O de igualdade, nós temos as palavras tão, o quanto, né? Superioridade, nós usamos o mais do que. E inferioridade, a gente usa o menos que, certo? E o grau superlativo? Ele é empregado quando se pretende destacar ou intensificar uma característica de maneira a inferiorizar ou valorizar. O superlativo ele pode ser absoluto e ele pode ser relativo. O absoluto ele se divide em analítico e sintético. Vamos começar o estudo pelo superlativo absoluto e suas 2 divisões, que é analítico, que é formado com palavras que indiquem intensidade. Então, palavras como muito, extremamente, bastante, menos, pouco, entre outras, antepostas ao adjetivo. Então, essas palavras, elas vêm antes do adjetivo, tá certo? Um exemplo aí, Rafael é muito inteligente. Esse muito aí tá vindo antes do adjetivo inteligente, ó, para dar uma intensidade a esse adjetivo. Então, muito aí tá tendo uma função de superlativo absoluto analítico, tá certo? E o sintético? Dentro do absoluto, né, a gente já viu o analítico e vai ver agora o sintético. O sintético ele é formado com o sufixo íssimo, imo ou érrimo. Por exemplo, Rafael é inteligentíssimo. Olha o sufixo aí vermelho no finalzinho. Anteriormente, quando a gente transformou a frase em analítico, a gente colocou como? Rafael é muito inteligente, não é isso? Aqui não. Aqui a gente vai usar esse sufixo íssimo, imo ou érrimo, certo? Por exemplo aí, né? Eu já falei para vocês, a questão de Rafael é inteligentíssimo. Observe bem o destaque aí em vermelho. Estudamos agora superlativo absoluto e suas divisões, né? Que o absoluto, ele tem as divisões analítico e sintético. Nós agora vamos ver o superlativo relativo. Esse relativo, minha gente, ele pode ser de superioridade. Olha o exemplo aí. Carla é a mais chata de todas. E ele pode ser de inferioridade, ó. Renata é a menos legal de todas. Atenção para o que eu vou dizer. Eu fiz um resumo do que a gente viu até aqui. Vamos fazer a leitura? Ó, superlativo. O grau superlativo indica uma qualidade intensificada a um grau elevado ou ao grau máximo. O superlativo ele pode ser absoluto e relativo, não é isso? Só que o absoluto ele se divide em sintético e analítico. Ele é sintético quando utiliza sufixo para intensificar o adjetivo. Foi o que a gente viu no slide anterior, ó. Inteligentíssimo, usou o íssimo, não é isso? E analítico é quando a intensificação se dá por meio de um advérbio de intensidade. No caso, muito inteligente, certo?
Rafael é muito inteligente. Então, aquele muito ali está indicando que ele é analítico, certo? Vamos ver o exemplo aí para ficar mais claro. O meu celular é facílimo de mexer. Então, aí nós temos o que? O superlativo absoluto sintético. Olha o acréscimo aí do sufixo, né? Imo. Outra frase. O meu celular é muito fácil de mexer. Esse muito aí é um advérbio de intensidade que está acompanhando o quê? O adjetivo fácil, certo? Tá dando uma intensidade a esse adjetivo. Então, aí, nesse caso aí, o muito, ele está sendo o quê? Um advérbio de intensidade, né? No grau absoluto analítico. Estudamos o superlativo. Dentro dele, a gente tem absoluto e relativo. Dentro do absoluto, nós temos o sintético e o analítico. Nós vamos estudar agora o relativo. O grau relativo é a representação da característica elevada ao mais alto grau. Ou seja, a comparação de um ser em relação à totalidade de seres. Essa comparação pode ser de superioridade ou inferioridade. Olha o exemplo aí. Tony é o aluno mais dedicado da escola. Tony é o aluno menos dedicado da escola. Percebe que aí ele está sendo comparado, mas de uma forma no geral, no total, ó, da escola, no geral da escola, tá certo? Aqui, nós temos aqui um quadro com todos os adjetivos absolutos e sintéticos. Esse quadro é importante para vocês consultarem, né? E responder as questões que nós iremos fazer. Vamos observar aí, ó, a palavra digno. Para eu passar para o absoluto sintético, ele fica como? Digníssimo. Olha o acréscimo do sufixo íssimo aí. A palavra difícil, para passar para o absoluto sintético, fica como? Dificílimo. Ó, esse imo no final aí, acrescentado, né? O sufixo. Outro, vamos ver outro. Amável. Amabilíssimo. Ó o íssimo aí também sendo acrescentado. Então, essa tabela aí vocês vão utilizar bastante para responder as questões e até mesmo para estudar para as nossas avaliações. Tá certo? Esse conteúdo nós iremos fazer uma atividade para treinar bastante. Porque ele é bem parecido com um comparativo em alguns momentos. Então, para não confundir a cabeça de vocês, eu trouxe esse assunto separado do grau comparativo, tá certo? Vamos fazer uma atividade. Vejam com bastante calma. Se for necessário, revejam o vídeo novamente, a explicação. E durante a aula, vocês vão me comunicando caso tenha alguma dúvida,